Pronto. Na programação, conforme a gente vem estudando, é muito importante fazer a lógica de programação. Então, antes de fazer o código, é muito importante fazer a lógica de programação, porque ela vai dar a base estratégica para o seu código, para você codificar o seu algoritmo, né? Para você construir o código, seja em qualquer linguagem de programação, é muito importante você fazer a lógica. A lógica é quem vai lhe orientar para que você construa o código, para saber quais instruções vão ser feitas, vão ser digitadas. Em primeiro lugar, qual é a sequência, né? O sequenciamento, isso é muito importante, o sequenciamento de instruções. Lembrando que a máquina, ela executa, não é, o projeto, o código, com duas características, e vocês precisam saber disso. Ela executa instruções de forma precisa, ou seja, você precisa dizer exatamente o que ela vai fazer, e também ela executa de forma sequencial. Então ela executa uma instrução depois da outra. Então, preferencialmente não, obrigatoriamente de cima para baixo. E a lógica de programação, ela vai mostrar o fluxo de execução do seu código, do seu projeto. Então é muito importante. Lembra que nós fizemos um fluxograma para trocar uma lâmpada? Então, sendo que para você representar um algoritmo, então imagina que, por exemplo, lá, quando você pega uma receita de bolo, você pega um passo a passo em qualquer produto, tem passo 1, pegar 200 gramas de, vamos supor, de feijão, passo 12, ou seja, ele fala sequenciamento em formato de texto, tá bom? Não tem nenhum problema você fazer sequenciamento, a lógica em formato de texto, o algoritmo em formato de texto. Sendo que fica muito mais fácil você mentalizar, né, funciona até como um mapa mental, você fazer em formato de fluxograma, porque é como se fosse um desenho. O desenho, não é, diz o ditado que ele fala mais do que 1000 palavras. Então, quando você faz um desenho, você consegue visualizar bastante coisa que, se eu fosse escrever, eu teria que fazer, usar várias palavras. E aqui no fluxograma, você utiliza alguns recursos que nós vamos utilizar. Vamos ver aqui. Esse software é um software que eu já fiz aqui, já fiz um vídeo no canal. Se vocês olharem na playlist, né, de lógica de programação, vai ter uma aula chamada Lucid App, né, Lucid Start. Então, um fluxograma é um software online onde você pode montar os fluxogramas. Ele é próprio para isso. Então, eu já fiz vários fluxogramas aqui, tá certo? Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui um fluxograma pronto aqui para vocês. Por exemplo, eu fiz a lógica de um robô aqui, tá? Então, antes de fazer o código, não é? Quando eu estava na ideia, na verdade, eu estava na ideia e depois eu queria, puxa, mas como é que eu vou fazer o código? E aí, antes de fazer o código, eu fiz a lógica. E ó, veja como eu faço a lógica. Ó. Tem todo um sequenciamento de ações. Então, isso aqui não é o código, mas é um embasamento estratégico para mim, para fazer o código. Para eu não ficar perdido. Muitas vezes você para assim e você não sabe para onde ir no seu código. Então, o fluxograma ele é muito importante para isso. Então, nós vamos fazer, por exemplo, de uma calculadora, né? Então, aqui no canto superior esquerdo, eu posso colocar aqui lógica de uma calculadora, que é o que nós estamos fazendo. Aqui você tem vários recursos que nós chamamos aqui da simbologia da lógica de programação. Então, tem várias ferramentas para você representar. E cada uma delas representa uma função no seu código. Por exemplo, um computador. Ele tem no seu código entrada de dados, saída de dados, processamento. Por exemplo, numa calculadora, entrada de dados seria aquele layer, onde o usuário está digitando o código
e você está lendo. Saída de dados. Escreva onde o computador está mostrando o dado para o usuário, ou seja, saída de dados. Processamento. Seria uma multiplicação? Seria uma soma? Uma subtração? Enfim, para cada função você tem um símbolo diferente. Então, por exemplo, vou começar aqui ó, com o conector, né? Também chamado aqui, ó, né? Então aqui ele serve para iniciar o código, né? Iniciar e terminar. Muitas vezes você faz um fluxograma grande e aí ele vai para outra folha, aí você precisa colocar, por exemplo, uma bolinha dessa aqui. E aí quando você virar a folha, tem a bolinha aqui dizendo que ele sai daqui e chega aqui. Então, ó, vamos lá, fluxo início. Depois que aqui ele está me dizendo o ponto de partida. É como se fosse uma corrida, você tem ali o ponto de partida. Então, quando você vê aqui o início, ele vai dizer exatamente que o código, ele começa aqui, tá certo? Então, posso colocar aqui, né? Você pode ficar à vontade de colocar a cor que você quiser. Beleza. No nosso projeto, qual é, e eu queria que vocês falassem, olhando para o código, né? Qual é a primeira coisa que nós devemos fazer no código? Quem lembra? Vocês fizeram agora. Declarar variáveis. Então eu vou escolher aqui, por exemplo, aqui, ó, processo aqui, para ele declarar variáveis. Declarar variáveis. E aí você pode detalhar mais, sendo que se você detalhar muito, também vai ficar muito grande. Detalhar a variável que vai receber o algarismo 1. Detalhar a variável que vai receber o algarismo 2. Então, assim, não vale muito a pena. Você pode colocar, mas também não vale muito a pena, para também não ficar muito poluído, né? Você detalhar muito, né? Por exemplo, vamos supor que você vai detalhar o passo a passo de você vai fazer uma viagem. Aí você quer se planejar. Aí você também não vai planejar. Passo 1, abrir a porta de casa. Passo 2, sair de casa. Passo 3, trancar. Porque são coisas que é intuitivo, né? Então, a gente não precisa também detalhar tudo. Mas vamos lá, declarar variáveis. Depois, o que é que eu tenho que fazer? Olhando o código. Opa, agora antes de vocês me dizer o próximo passo, eu preciso colocar o fluxo de execução. Então, ó, de início, eu aperto aqui, ó, vem para cá. Ó. Opa, aqui, ó. Ó, ficou uma setinha aqui, ó. Então quer dizer que depois que ele inicia, a próxima ação é declarar variáveis. Depois de declarar variáveis, qual é a próxima ação? Mas qual é a aproximação aqui? Eu declarei variáveis. Não, mostrar. Aí tem a função aqui de saída de dados aqui, ó. Deixa eu ver qual é. Deixa eu ver qual é que faz um tempinho aqui que eu não uso. Tem a função de saída. Acho que é esse aqui. Entrada. Acho que é esse aqui. Atraso, operação, fita de papel, armazenamento, dados. Não, é esse aqui mesmo. Documento, não, é esse aqui. Então, mostrar na tela o menu para o usuário. Não foi isso que vocês fizeram primeiro? Foi ou não foi? Então, aí vocês têm que colocar aqui. Você não pode calcular logo. Você não recebeu nada e também você precisa orientar ao usuário o que ele deve fazer. Então, você vem aqui, ó, puxa para cá a setinha. Beleza. Depois que eu mostrei na tela, o próximo passo é fazer o quê? Depois que eu mostrei na tela? Não, eu já mostrei isso. Mas aí já seria a linguagem de programação, leia. Mas de forma estratégica e funcional, seria o quê? O que é que o leia faz?
Ele faz o que do usuário? Recebe Ele recebe dados do usuário. instrução, né? Então, deixa eu ver aqui, entrada. Então eu vou colocar aqui, ó, receber dados do usuário. Aí eu pego uma setinha, coloco para cá, ó, certo? Agora aqui, ó, deixa eu diminuir esse zoom. Aqui. Agora vai ficar pior para vocês, mas melhor deixar aqui. Pronto. As etapas de cima vocês já memorizaram, não é isso? Isso é simples. Mas depois vocês tiram a foto aqui. Receber dados do usuário. Depois que eu coloco isso aqui, que eu coloco leia, o que é que o código ele está fazendo? O que é que a máquina faz? A máquina vai aguardar o usuário digitar um dado. Não fica piscando lá? Esse piscar, a máquina está aguardando o dado digitar alguma coisa, ou o usuário digitar algum dado. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma decisão. Decisão é o triângulo, professor? Agora, esse receber dados do usuário, como ele fica esperando, aqui não seria uma decisão ainda não. Ele vai receber dados do usuário. Depois que ele recebe dados do usuário, não é? Aí eu preciso fazer o armazenamento, né? O armazenamento, ou seja, eu vou guardar dentro da variável. Não é isso? Agora aqui, mostrar menu. O primeiro dado que você recebe é da operação matemática ou do algoritmo? Vocês lembram? Da operação matemática, né? Então a gente vai colocar aqui, ó. Receber dados do usuário. Referente à operação matemática. Beleza? Beleza, recebi. Vamos dizer que o usuário escolheu. Qual é a próxima etapa? Depois que o usuário escolhe, a próxima etapa é fazer o quê? É receber os valores, né, que nós fizemos, né? Então, ó, receber dados do usuário referente à operação matemática. Agora eu vou receber, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Receber dados do usuário referente. Aí eu vou colocar em uma instrução só, aos algarismo 1 e 2. Então vamos supor que seja com 2 algarismos. Então ele vai receber 2 algarismos aqui. Agora faltou ainda outra coisa. Depois que recebe, tem que armazenar, né? Então eu vou usar uma instrução para armazenar aqui. Tem uma instrução para armazenamento. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de lado, que aí vocês conseguem enxergar melhor. Vou colocar aqui armazenar a operação escolhida. Agora sim, venho para cá. Depois que armazenar a operação escolhida, eu vou receber dados do algarismo 1. Aí venho aqui Ctrl C, Ctrl V. Depois que eu recebo o algarismo 1 e 2, eu vou armazenar algarismo 1 e 2. Depois que eu armazenar, aí puxa aqui, ó, fluxo para cá, setinha. Depois que eu armazenar o algarismo 1 e 2, eu tenho todos os dados necessários que o usuário ele teria que me informar. Eu tenho a operação, eu tenho o algarismo 1, eu tenho o algarismo 2. Então, agora o que é que eu faço? Eu venho para cá, ó, e vou fazer uma decisão. Ou seja, eu venho para cá. E eu vou perguntar aqui, ó. Soma
Se foi soma, ele faz aqui o processamento. Soma, eu vou colocar aqui, executar a soma dos números. Certo? Aí vem para cá, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui subtração, aqui multiplicação e aqui divisão. E sem esquecer aqui, ó, armazena algarismo 1 e 2, vem para cá. Soma, sim, executa a soma. Soma, não. Tá vendo que já aparece não, ó? É soma? Pode ser soma, pode não ser soma, sim ou não? É subtração, sim, executar a subtração, a subtração dos dois números. É subtração? Não. Multiplicação, sim, executar a multiplicação dos dois números. É multiplicação? Não, é divisão. Só pode ser ou soma, ou subtração, multiplicação ou divisão. Então, logo, a divisão não vai ter um fluxo, uma linha aqui, né? Porque só sobrou ela. Se não é soma, se não é subtração, se não é multiplicação, só pode ser divisão. Então, você não precisa colocar uma outra setinha para cá. Tá bom? Divisão, sim. Aí eu coloco aqui, executar a divisão entre os dois números. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Depois que eu executo a operação matemática, eu vou mostrar o resultado. Então, eu venho para cá. Mostrar o resultado. E aí, ó, veja que eu só preciso colocar aqui, ó, depois que eu executar a operação, depois que eu executar a operação desejada, basta eu puxar tudo para cá. Não preciso fazer mais de um bloquinho de mostrar resultado, porque o fluxo de execução do meu código, ele vai me levar até a exibição do resultado na tela. E depois que faz isso, fim. Aí eu venho para cá, eu puxo outro bloquinho, fim. Venho para cá. Pronto, então sua lógica foi concluída, tá? Ó, sua lógica foi concluída. O que é que nós devemos interpretar dessa lógica? Veja, quando você vê um losango, você deve entender que aqui tem uma função condicional. Aí pode ser o escolha, que a gente ainda não viu, vai ver. Pode ser a função se, que foi o que vocês viram. Então aqui está executando vários se's. Tá? Eu também poderia fazer, inclusive ter na playlist a estrutura do fluxograma do escolha, não é? Mas nesse caso aqui nós fizemos, por exemplo, né, aqui a lógica. Isso é importante, que é a lógica. Quando você for escrever, você pode escrever o se ou escolha. Tá certo? Mas o mais importante é você entender a lógica aqui. Então veja que toda vez que tiver um losango, vai chegar um momento que você vai fazer uma operação lógica. Você vai fazer uma comparação. Lembra que vocês colocaram se operação igual a 1. Vocês não fizeram isso? Se então. Então ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um teste lógico e, se for verdadeiro, ele executa o que está dentro do bloco de instruções dele. Mas essa seria a lógica da calculadora. Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Não? Então, só para vocês entenderem, basicamente, uma visão geral da lógica da calculadora. Beleza? Pronto, então basicamente era isso a lógica.
Aí no caso, quem não terminou, não é a calculadora, aí eu vou pedir para vocês terminar e aí daqui a pouco eu faço a chamada. Sim?